Deus é por nós. Nós lemos o texto lá em 2 Reis, no capítulo 6, do verso 8 ao 23, onde narra ali que o rei da Síria declarou guerra contra Israel, e ele então planejava, o rei da Síria planejava ali no seu acampamento, ali até mesmo dentro do seu quarto, e Deus revelava isso ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu então, ele transmitia ao rei de Israel tudo o que estava sendo planejado, e assim toda a conspiração era quebrada, toda a conspiração não dava em nada. O rei da Síria fica bravo com isso, pensa que está sendo traído por alguém, e ele então pergunta quem é que está levando essas informações. E aí uma pessoa disse, não é ninguém daqui, mas é o profeta Eliseu que tem falado tudo o que você tem combinado e conspirado aqui. E aí o rei perguntou onde ele está, e falaram, está em Dotã, na cidade de Dotã. Então ele preparou ali um exército, né, vários soldados, né, cavalos, carros, e foram então ali com todo o seu poderio para cercar a cidade e prender o profeta Eliseu. E aí, né, acontece tudo aquilo que nós lemos aí, né, quando o servo de Eliseu, o empregado de Eliseu, vê a cidade sitiada. Diante de tudo isso, irmãos e irmãs, as perguntas que vêm para nós. Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Porque Deus permite que certas coisas aconteçam conosco? Porque Deus permitiu que essa pandemia acontecesse no mundo? São perguntas difíceis, perguntas em que as respostas são insuficientes para nos ajudar diante das nossas ansiedades, diante das nossas preocupações, diante dos nossos medos. Mas mesmo sem saber, mesmo sem entender os propósitos de Deus, porque somos muito limitados, eu creio de todo o meu coração que Deus está no controle de tudo isso. E como preguei domingo passado, creio que é uma grande oportunidade de Deus trabalhar nas nossas vidas. Assim eu posso afirmar que em meio a essa pandemia, Deus quer salvar muitas vidas, Deus quer transformar muitas vidas, Deus quer abrir os olhos da fé para vermos a glória de Deus se manifestando. É aquilo que os discípulos perguntaram para Jesus diante daquele cego de nascença. Quem foi que pecou? Os seus pais, foi ele que pecou para que nascesse cego? Está lá em João, no capítulo 9, querendo sempre uma explicação para as coisas, para entendermos, quem sabe com a explicação ficamos mais tranquilos, mas não há explicação lógica para nós, porque Deus é mistério, nós somos da criatura, nós somos filhos de Deus, e ele, os seus propósitos são elevados, seus caminhos são maiores do que os nossos. E Jesus diz, olha, não foi eles que pecaram, não foi ele que pecou, não foi os pais dele, mas foi para que se manifeste as obras de Deus. Ou seja, muitas vezes Deus permite que nós passemos por certas situações, para que possamos enxergar a glória de Deus, o manifestar de Deus, as obras do Senhor. Quando está tudo bem na nossa vida, tornamos-nos insensíveis ao agir de Deus, ou à manifestação de Deus. Acreditamos que as coisas acontecem por acaso, por sorte, competência, mas quando vem o problema, paramos para refletir e paramos para pensar na vida, como estamos conduzindo a nossa vida, o que estamos fazendo da nossa vida. E muitos nesses dias estão olhando para Jesus, estão buscando em Deus a solução, estão se abrindo para o agir de Deus, o conforto e a presença de Jesus. Eu tenho ouvido relatos, testemunhos de pessoas que estão se aproximando de Deus, testemunhos de irmãos da igreja, irmãs da igreja, que estão aproveitando para evangelizar nesse momento, para transmitir a palavra de Deus, e aí Deus fazendo a obra, né, e alegrando o nosso coração, porque muitas vidas estão se rendendo aos pés de Jesus. Infelizes
são aqueles e aquelas que, diante dos problemas, não deixam Deus abrir os seus olhos para contemplar a providência de Deus, o cuidado de Deus, a glória de Deus. Preferem ficar se lamentando, se fazendo de vítima, indiferente a Deus. Mas aqueles e aquelas a quem Deus abre os olhos da fé são transformados pelo poder de Deus, porque presenciam de uma maneira concreta a mão de Deus sustentando as suas vidas e lhes dando a vitória. Não a vitória que o mundo quer ver, ou segundo a concepção do mundo, mas aquela que os nossos olhos da fé enxergam e o nosso coração exulta na certeza de que eu sou mais do que vencedor, não importam as circunstâncias. O texto que nós lemos mostra justamente isso. Eliseu, usado por Deus, Deus revelava para ele tudo o que estava ali acontecendo. O rei da Síria fica nervoso. No verso 14 diz, o rei da Síria, mandou lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. Ou seja, vamos pegar Eliseu, vamos matar Eliseu, e assim nós podemos então invadir e destruir Israel. Enviou ali o seu exército, cercaram a cidade. Eliseu se viu de uma hora para outra como um homem cercado, um homem preso, o homem diante de circunstâncias que, olhando, diz, não tem jeito. Não é assim que estamos muitas vezes nos sentindo, cercados pela pandemia, cercados pelo vírus, pela doença, pelos nossos problemas financeiros. O que fazer nesse momento? O profeta Eliseu nos mostra o caminho, nos mostra como, aqueles que creem em Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deve se conduzir. E ele diz assim: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Naquele momento difícil, o profeta Eliseu se mostra confiante. É nos momentos de crise que nós devemos expressar a nossa fé, confiar em Deus, crer que aquele que está conosco é mais forte que os nossos problemas, é mais forte do que essa pandemia. Ele está no controle de tudo, porque conosco está o Senhor, a sua graça, o seu Espírito Santo, a palavra, o seu poder, a sua força, a sua sabedoria. Esta certeza que sempre moveu as pessoas de Deus, registradas na Bíblia e também ao longo da história da Igreja do Senhor Jesus. Textos como o Salmo 46, no verso 1, é uma realidade para aqueles que creem. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nos tempos de aflição. Ou então o texto que gosto muito, um texto que tem um carinho todo especial, um texto que fala muito ao meu coração, e vez ou outra eu repito esse texto para mim mesmo e para vocês também da igreja, Isaías 43, o verso 1-3, que diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu queria, irmão, irmã, que você que está me ouvindo, vendo nesta noite, que você trocasse, tirasse o nome ali, Jacó e Israel, e colocasse o seu nome, porque Deus está falando com você. É com você que ele está falando. Então diz: mas agora se diz o Senhor que te criou, e coloca ali o seu nome, e que te formou, coloca ali o seu nome. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Essa é a promessa de Deus para nós. E devemos crer que Deus está sempre presente, que não nos desampara jamais, porque Ele mesmo prometeu. Cristo Jesus, quando estava com os discípulos, estava para subir aos céus,
ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo, ou seja, eu vou estar sempre com vocês. E lá em Mateus 28:20 ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, vão, preguem o Evangelho, viva esse Evangelho, ensine, discipule as pessoas a guardar no coração tudo que eu tenho ensinado, porque dias difíceis virão, mas quem tem a palavra do Senhor no seu coração é aquele que se sente seguro, porque confia nas promessas de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, conosco está o exército celestial. O rei da Síria tinha só carros, soldados, cavalos, mas ao redor de Eliseu havia carros de fogo. Carros de fogo. Maior é aquele que está conosco. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Por isso eu não preciso temer. Eu confio com todo o meu coração. Mas precisamos ter os nossos olhos abertos. E precisamos pregar essa palavra para que outras pessoas também tenham os seus olhos abertos para crer nesta palavra. Eliseu tinha um empregado, um servo, e quando pela manhã ele acorda, ele sai ali para fora da casa, ele olha para ao redor da cidade e percebe que ela está toda sitiada, está toda cercada. E ele fica apavorado, e ele vai chamar Eliseu dizendo: estamos perdidos, estamos cercados, vamos morrer, vamos ser presos, estamos acabados, não vai dar, a pandemia chegou, o vírus está aí, na situação financeira, a economia, vai se acabar tudo, ou seja, não tem mais jeito. E aí então Eliseu diz assim, e orou assim ao Senhor, porque é nesse momento que nós devemos recorrer a Deus, buscar o Senhor. Não são os livros, e aí com todo respeito eu falo isso, e não estou desmerecendo nenhuma ciência, até porque fiz aí, a psicanálise, curso de psicanálise, eu acredito nisso, e eu oriento as pessoas a procurarem isso, mas não são os livros de psicologia que vai te tirar dessa situação, não são os livros de psicanálise, não são os livros de autoajuda, de economia, que vai tirar você dessa situação, mas é o Senhor. Então busque o Senhor. E Eliseu busca o Senhor, porque sabia que só ele poderia ajudar nesse momento. E ele diz: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja, que ele enxergue aquilo que eu estou vendo, ou seja, a glória do Senhor, o manifestar do Senhor, os carros de fogo que estão ao nosso redor, nos cobrindo, nos ajudando, nos mostrando a sua presença. Geazi só via desgraça. O servo de Eliseu só via o problema. E quando a gente tem os olhos fixos na desgraça, só vai enxergar isso. Quando só falamos da desgraça, só vamos enxergar isso, só vamos ouvir isso. É necessário olhar para o Senhor, buscar em Deus. Geazi estava apavorado, achando que tudo estava perdido. Não é assim que você muitas vezes está se sentindo? Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Ou quem sabe você está assim, dessa forma, neste momento, você que está nos ouvindo, nos vendo aqui, você olha e só vê a pandemia, só vê as mortes, a doença, os problemas financeiros e não consegue enxergar as possibilidades do Senhor para a sua vida. Precisamos pedir sempre que Deus abra os nossos olhos da fé para ver a sua presença, o seu cuidado, o seu amor. O Senhor então ouve as orações, porque Ele ouve sempre as nossas orações. Quando nós nos colocamos com fé diante do Senhor, no altar do Senhor, nos prostramos diante de Deus, Ele está sempre ouvindo as nossas orações, o nosso clamor, a nossa intercessão. E Ele então responde, e Ele abre os olhos de Geazi, para que Geazi pudesse contemplar o que Deus estava fazendo. E o que Geazi viu é algo que acalentou seu coração, fortaleceu a sua vida. Ele viu que maior é aquele que está conosco do que qualquer exército inimigo, do que qualquer problema. Por isso estamos aqui hoje, irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus, para pedir que o Senhor tire dos nossos olhos as escamas da incredulidade,
as escamas da religiosidade, as escamas do tradicionalismo, as escamas do pecado, para que possamos ver claramente a Deus e o seu agir sobre nós. Para que possamos perceber de maneira muito clara a presença de Deus, porque Ele é fiel, como nós acabamos de cantar hoje. Devemos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos, porque quando isto acontecer, nós veremos sempre as maravilhas que Deus tem para nós, para o seu povo. Irmãos e irmãs, o Deus de Eliseu é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus, tá? Ele não fez somente lá no passado, somente lá com Eliseu, ele faz isso conosco também, ele está presente, ele é o Deus que cuida, e ele é o Deus que manifesta ou se manifesta em nossas vidas. Peça isso a Deus, clame a Deus, porque ele é sempre o nosso socorro, sempre o nosso socorro. No verso 17, Deus respondeu novamente, Deus respondeu a oração de Eliseu, e aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, acima e mais numerosos do que o exército da Síria. Estava o exército do Senhor. E mais, os soldados da Síria, também a pedido, numa oração de Eliseu, e Deus responde, ficaram cegos, não conseguiam ver, não conseguiam olhar e ver um palmo à sua frente. Deus os cegou e os entregou nas mãos de Eliseu. Ou seja, a vitória vem do Senhor. Deus está no controle. Ele cuida de nós, nos livra do mal, mas também nos fortalece diante dele, ou seja, diante do mal, e nos dá sempre a vitória. Ele ouve as nossas orações e responde quando nós clamamos. Nunca estamos sozinhos diante da tempestade, diante desta pandemia. Eliseu pertencia a Deus, era um homem de Deus, temente ao Senhor, e isso faz toda a diferença. Se você crê que é um homem de Deus, se você crê que é uma mulher de Deus, se você crê que é um jovem de Deus, um adolescente de Deus, uma criança de Deus, então tenha certeza que Deus tem posto carros de fogo ao seu redor para te proteger. O Salmo 37 diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, nós temos essa certeza que não estamos sozinhos. Nós temos essa certeza que Deus está conosco. Temos essa certeza que o Senhor cuida de nós em meio a tudo isso que está acontecendo. E nós temos que orar ao nosso Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que possamos crer de todo o nosso coração na sua palavra que diz lá no Salmo 91, no verso 14 a 16, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, diz o Senhor, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Palavra do nosso Deus. Por isso, irmão e irmã, em nome de Jesus, eu não estou aqui menosprezando a sua dor, o seu medo, o seu sofrimento, tá? Cada um emocionalmente reage de uma forma diante dessa situação e não estou negando nada disso com aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas o que eu quero transmitir para você é aquilo que eu creio, e aquilo que estou vivendo, e aquilo que tenho visto com os meus olhos. Creia de todo o coração no Senhor. Creia que Ele é por nós. Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém, ninguém. Creia que você não está sozinho. Creia que aquele que está conosco é maior, muito maior, é todo poderoso
diante dos nossos problemas, diante dessa pandemia, diante desse vírus, da situação financeira, econômica que o mundo todo vive, porque Ele está no controle. E aproveitemos deste momento para que Deus faça em nós esta obra, abrindo os nossos olhos para que possamos contemplar a Deus e contemplar o seu agir em nós e saiamos dessa pandemia professando essa fé, transmitindo essa fé para todas as pessoas. Faça isso em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus o abençoe.